Olá pessoal, sou a professora Deise e estou aqui novamente com vocês para trabalhar máquinas elétricas. O foco da nossa aula hoje vai ser energia, recursos renováveis e não renováveis. Por quê? Porque eles serão utilizados para as usinas elétricas. Dentro de usinas elétricas a gente vai trabalhar com as vantagens e a desvantagem. Nessa desvantagem, quais os impactos que esse tipo de usina pode trazer ao ecossistema ou ao ambiente. Para isso, eu gostaria que vocês pegassem um livro, um caderno e um lápis, caso queiram fazer algum tipo de anotação. Começando então. Primeira coisa, saber o que é energia. Energia é tudo aquilo que pode realizar trabalho ou que pode gerar força, seja para um corpo, uma substância ou um sistema físico. O nosso organismo, no momento que a gente vai andar, caminhar, fazer uma atividade física, nós precisamos gerar força, gerar trabalho, nós precisamos ter energia. Claro que essa energia, a gente pensa em fontes de energia para que a gente tenha energia elétrica. E aqui eu coloquei justamente uma imagem, porque a gente vai trabalhar com esses tipos de energia, de usinas que podem transformar para nós energia elétrica, sonora, qualquer outro tipo que a gente possa ter. Lembrando, a energia nunca é perdida, nunca é criada. A energia pode ser transformada em outro tipo de energia. Para isso, nós vamos ter que trabalhar então. Olha lá, a energia não é criada, não é destruída, ela é transformada em outro tipo de energia. Ela pode ser conservada, certo? Você pode conservar ela e no momento que você precisar, você vai utilizar. Tanto que aqui no livro de vocês, na página 35, tem exatamente essa imagem. Para que a gente possa correr, nós vamos ter que pegar a energia que nós utilizamos dos alimentos para gerar um tipo de energia que é um movimento, que é chamado de energia mecânica. Vamos então agora verificar os recursos renováveis que nós temos. Nós temos a água. A água é um recurso que é muito usado para as usinas hidrelétricas, que a gente vai trabalhar um pouquinho na frente, e ela trabalha com duas coisas. Você pode ser baseado na curva que ela tem, no curso que ela tem, e aproveitar tanto os declínios que ela tem e as quedas. Isso faz com que possa gerar um tipo de energia. Ventos. Já há muito tempo, desde a antiguidade, é utilizado tanto na navegação quanto para moinhos. A radiação solar, que está muito em alta agora, é utilizar os raios do sol na captação de energia e poder transformar isso para energia elétrica e térmica. Então, é uma radiação que está muito em alta. A gente vai falar da usina solar também. Depois, a terra, que nós podemos utilizar o calor proveniente do núcleo da terra, gerando também energia na forma elétrica e energia na forma de calor. Então, esse núcleo, esse calor que existe no núcleo da Terra, sim, pode ser usado para isso. Marés e ondas. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. Maré é aquele movimento, maré alta, maré baixa. Então, é um movimento de subida e descida do nível da água do mar. Então, esse movimento, maré alta e maré baixa, também é um movimento que gera trabalho, gera energia. Então, pode ser aproveitado. O movimento das ondas aqui é diferente. Esse movimento das ondas, ele é provocado ou pelo vento ou pelo próprio movimento da maré alta e da maré baixa. Então, não confundam maré com onda, certo? Maré é esse movimento de maré alta, subida e descida do nível da água do mar. As ondas é o movimento da onda. Todo movimento pode gerar energia e pode ser aproveitado. Outro tipo é a biomassa. Essa biomassa é a gente poder aproveitar os resíduos.
Então, por isso é importante a gente poder separar os resíduos orgânicos do resíduo que é reciclado, né? Para a gente poder também aproveitar nessa captação de energia. A biomassa pode ser usada para isso. Então, os resíduos orgânicos pode ser utilizado da agropecuária, pode ser das florestas. Existe um resíduo, sim. Existe uma parte que a gente pode aproveitar e colocar junto com essa biomassa. Os restos que existem da parte alimentícia, seja na parte de restaurante, resíduos domésticos, industriais. Então, é importante a gente fazer também essa separação do lixo, porque esse lixo orgânico pode sim ser transformado em um tipo de energia. E aí nós vamos para os recursos não renováveis. Aqui entra o carvão mineral, que é um combustível fóssil. Ele é feito pela exploração de minérios, de minerais, e ele foi um dos primeiros a ser feito essa exploração em larga escala. Mas ele provoca um impacto muito grande na parte do ambiente onde ocorre essa exploração. O petróleo, que é um combustível feito por uma mistura de compostos orgânicos, ele é muito utilizado como combustível, porém ele é um dos grandes poluentes do ar atmosférico. Então a gente tem que tomar cuidado, apesar de que ele é muito utilizado, é um dos mais poluentes e que acabam ajudando também nesse efeito estufa, que nós também temos sofrido bastante. Outro deles é o gás natural, que ele pode ser usado em residências, pode ser usado também como na parte do substituindo, né? Ele polui menos do que o carvão, então ele pode ser usado em residências, indústrias. Porém, por que ele é pouco usado? Porque não é tão encontrado na natureza. O recurso não é tão amplo na natureza. O urânio, que é um elemento químico e que ele é usado principalmente como combustível nas usinas nucleares. Ele pode ser usado em indústria civil e também de defesa, certo? E nós temos aí as usinas elétricas. Aqui eu coloquei uma imagem com todas elas. E aí eu vou pegar pedacinho de cada uma delas para a gente poder trabalhar. Nós vamos trabalhar as vantagens e as desvantagens das usinas elétricas. Primeiro falando na hidrelétrica. Então sempre vai ter uma imagem aqui para que vocês possam identificar qual é a usina que nós vamos estar trabalhando. Vantagens de se ter esse tipo de usina hidrelétrica. Usa água, que é uma fonte renovável. Ela é coletada por meio das chuvas. É uma fonte energética de baixo custo, considerada limpa e barata e tem vida útil longa. Então, ela tem vantagens boas. Porém, ela tem desvantagens. Qual é a desvantagem? Expropriação de comunidades. E quando eu falo em comunidades, eu não falo só dos seres humanos, eu falo dos seres vivos em geral. Eu falo aqui de toda parte de fauna e flora, eu falo dos animais, dos vegetais, eu falo de tudo. Quando eles alagam uma área ampla, eles acabam impactando, sim, o ecossistema, eles acabam impactando o meio ambiente. Então, isso é desfavorável. Desmatamento de uma área ampla, perda do equilíbrio do ecossistema, perda de recursos madeireiros e perda de monumentos naturais. E aqui eu tenho que falar das 7 quedas, que acabaram, elas ficaram abaixo do nível, elas ficaram alagadas, perdemos as 7 quedas, justamente com a construção da usina de Itaipu. Desvantagens grandes. Temos as usinas termoelétricas. Então, aqui um desenho, um exemplo para que vocês possam ter uma ideia. Elas são construídas próximas dos habitantes. Se a instalação é em regiões habitadas, claro que aquela região vai crescer e desenvolver. Então, isso é uma vantagem. Ela tem uma agilidade na construção. O custo de instalação é menor se comparado com a hidrelétrica. E ela pode ser uma alternativa
para países que não tenham outras fontes de energia. Então, ela pode ser uma delas. Porém, ela tem desvantagens. Como ela usa o carvão mineral e ele é um combustível fóssil, ela gera poluição na atmosfera. Então, ela acaba gerando uma quantidade de poluição. Essa poluição contribui para o efeito estufa, ou seja, ela é prejudicial ao meio ambiente. E o custo final da energia é mais elevado. Então, também não é uma das vantagens. Como ela polui muito e ela contribui para o efeito estufa, ela acaba impactando também o meio ambiente. Outra é a termonuclear. Mais um desenho aqui para vocês. Não libera gases para o efeito estufa. Ela tem grande disponibilidade do combustível, porque o urânio fica em reação, você não precisa estar substituindo. Pequeno risco do transporte no momento do transporte do combustível. Pequena quantidade de resíduos e ela independe de fatores climáticos. Porém, ela tem desvantagens. Armazenamento do lixo nuclear. Esse armazenamento tem que ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque o chumbo tem que estar ali envolvido. Esse chumbo tem que estar envolvido porque, senão, todo aquele material radioativo vai contaminar a atmosfera, vai contaminar o planeta, vai trazer impactos ao ecossistema. Riscos de acidentes nucleares. Aqui nós tivemos o mais recente que foi em Fukushima, na China. Nós também, no Japão, Fukushima no Japão. Também tivemos em Chernobyl um acidente gravíssimo, que até hoje está todo aquele local do reator está sendo coberto com chumbo. Por quê? Porque ainda existe material radioativo. Aquecimento de ecossistemas aquáticos, porque necessita da água para resfriar o reator. Alto custo na construção e o detalhe, tratamento do lixo nuclear. Ainda não se sabe como tratar esse lixo nuclear. E isso interfere e é bem prejudicial ao nosso ecossistema e a nós, seres humanos. A usina eólica, vantagens. Inesgotável, porque depende do vento, né? Tem pouca manutenção, não emite gases poluentes, muito menos resíduos, não necessita de abastecimento de combustível e é uma das fontes mais baratas de energia. Quais são as desvantagens? Depende do vento. Se não tiver vento, não vai produzir energia. Tem um impacto visual muito grande, então acaba impactando todo o ecossistema, né? Aquele visual, a poluição sonora, o barulho dessas palhetas, no momento que ela gira, ela faz um barulho muito grande, modifica o comportamento de migração de aves. Por quê? Porque ela provoca um movimento grande e ela acaba modificando esse comportamento. E a variação na produção, ela é muito grande. Por quê? Porque ela depende do vento. Dependendo do vento, dias que tem mais vento, a produção é melhor. Dias com pouco vento, a produção é menor, ok? E depois disso, a última delas, que é usina solar. Ela é inesgotável, tem pouca manutenção, não emite gases poluentes nem resíduos, não necessita de abastecimento de combustível e atende a todos os locais. Quais as desvantagens? Depende do clima, porque se não tem sol, não dá para você utilizar. Não vai produzir energia durante a noite, porque ela depende do sol. O custo de instalação ainda é muito alto. Armazenamento de energia ainda é pouco eficiente e em locais de altitude, de alta altitude, ela tem baixa produção de energia na época do inverno. Então, deve-se estudar se é vantajoso ou não. Então, seria isso. Espero nos encontrar em outro momento. Beijo, me liga, fui!